Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Infelizmente o mundo está ficando muito chato. Tudo por culpa de uma ideologia que eu prefiro não comentar, porque este não é um canal que fala sobre a evolução da sociedade e muito menos sobre a imbecilidade coletiva que assola o mundo. Mas a realidade é que certas palavras e certas ações, classificadas até há algum tempo como naturais, hoje, dependendo do locutor, podem justificar uma acusação de cometimento de um crime, às vezes inexistente. Dizer coisas como está ao lado daquele careca, ou na frente daquele negro, ou perto daquele anão, ou junto daquele homem. Quem garante que ele é e gostaria de ser chamado de homem? E até fazer uma comparação entre a beleza de uma mulher podem ser consideradas politicamente incorretas. Pois é, para os filósofos alemães da escola de Frankfurt, os novos idiotas úteis são protegidos no novo vocabulário permitido e admitido pela imprensa corrompida. E o treinador vascaíno, o argentino Ramon Dias, foi a nova vítima desta ideologia, pelas infelizes palavras que ele disse, aliás, proferiu, pois proferir é mais perto de um crime, tipo proferir um tapa, um soco, um tiro, sendo mais adequado à condenação que certamente virá após um julgamento fulminante efetuado pela imprensa comprada e que, segundo o novo Código Penal inventado pelos criadores do Ministério da Verdade, certamente dificultará em muito sua vida. Ele criticou a atuação de uma mulher na equipe do VAR no jogo contra o Bragantino. Foi infeliz, mas em outros tempos, e ele é um senhor desses outros tempos, tais comentários eram admitidos e, apesar de poderem ser considerados grosseiros e até ofensivos, não eram considerados crimes a ponto de defenestrar o indivíduo da sociedade. No máximo, eram ações previstas no ordenamento jurídico e para as quais havia penalidade prevista. Só isso. E já era muito e suficiente. Assim como dizer que tarefas eminentemente femininas não se adequam predominantemente a um homem hétero não me parece ser um crime. E o futebol, até um tempo atrás, era considerado um esporte masculino, e ninguém pode negar isso. Houve uma evolução? Claro que houve. Houve e ninguém é contra isso. Mas criticar uma pessoa a ponto de criminalizar e puni-lo por emitir sua opinião também deveria ser combatido por quem defende a democracia. Na minha opinião, enquanto ainda posso emiti-la, acho que estão colocando mulheres na arbitragem para culpá-las pelos erros dos homens que compõem a estrutura do futebol brasileiro. Eles sabem que a imprensa jamais crucificará uma mulher por erros básicos do futebol brasileiro. Por isso, continuam manipulando os cordões. Se quisessem prestigiar as mulheres de verdade, elas teriam cargos de direção na CBF ou instituições de mando no futebol. Mas os homens da CBF nunca pensaram em renunciar a seu poder e nem pleitearam submeter-se às mulheres competentes. É mais fácil para os hipócritas dizer que o treinador vascaíno agrediu com palavras uma mulher que atuava no VAR, um órgão submisso a homens dentro da CBF, do que defender a ocupação pelas mulheres de cargos de mando na instituição. Ramon foi infeliz e deveria se preservar ao invés de se submeter a ser esculachado pela imprensa vendida e não confiável, doida para cancelar mais uma pessoa que fala o que pensa, hoje crime segundo os filósofos alemães daquela escola de pensamento citada. Dependendo da boca de quem saem as palavras, dizer, abre aspas, só vou ficar bem quando foder com o Moro, é permitido. Mas se viessem palavras semelhantes proferidas por outra cavidade bucal, seria com certeza um crime cometido contra a democracia. Bom, vamos encerrar esse assunto por enquanto para cair em outra cilada futebolística. É sobre a arbitragem também.
O que tenho visto em lances possivelmente duvidosos é que alguns bandeirinhas se habituaram a marcar impedimento em caso de dúvidas, deixando para o VAR a responsabilidade para confirmar sua marcação, e outros auxiliares preferem deixar a jogada se encerrar para se manifestar. São duas opções. Aí é que entra a minha percepção de que uma coisa está se tornando habitual. Por questão de protecionismo ou corporativismo, o VAR está tendendo a confirmar a marcação dos bandeirinhas. E como a tecnologia de traçar as linhas é para mim imperfeita e temporalmente imprecisa, quem pode garantir que a bola descolou do jogador que fez a assistência exatamente naquele momento em que o VAR definiu ter acontecido? Será que a bola deixou de manter contato físico com quem fez o lançamento realmente no preciso milionésimo segundo em que o operador da tecnologia definiu como sendo o momento em que a bola deixou de ter contato físico com o jogador que fez o lançamento? Para mim, só uma tecnologia extremamente avançada e precisa garantiria isso. E uma tecnologia que, apesar de ter sido construída pelo homem, não seria controlada, administrada ou deliberada por ele. A máquina decide com base nas regras do jogo e nos artefatos tecnológicos existentes, deixando a interpretação, quando possível, para a arbitragem. E mesmo assim a interpretação estará sempre sujeita a erros, porque ainda caberá ao árbitro marcar faltas, expulsar jogadores ou dar cartões de acordo com a sua cabeça, que ao contrário da tecnologia pode não ser imparcial. Bom, eu fico por aqui. Devo ter passado um pouco dos 5 minutos, mas é difícil manter a boca fechada. Para não estender muito o papo, prefiro mandar um bom dia, boa tarde, boa noite para os amigos, torcedores e sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas e até breve!